Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Depois de um ano, finalmente estou de volta ao canal para trazer mais conteúdos para vocês. Mas antes de efetivamente eu começar a trazer os vídeos de conteúdo que eu quero trazer para vocês, eu achei muito importante gravar esse vídeo para contar um pouco do que aconteceu comigo no último ano. Eu entendo que é uma questão de respeito a quem já acompanhava o meu canal, é uma questão de transparência e até mesmo de conexão. Porque talvez tudo o que aconteceu comigo no último ano, e não foi pouca coisa, esteja acontecendo com você e você esteja vivendo um colapso na sua vida, esteja vivendo um desespero, uma crise existencial. Então, talvez tudo que eu vou falar aqui possa te ajudar. Eu não acredito em coincidências e, para mim, pelo menos na minha percepção, nada é por acaso. Se você já era meu inscrito e caiu nesse vídeo, tem alguma coisa nesse vídeo que era para você ouvir. E se você caiu de paraquedas, mais ainda, ok? Então vamos lá. Eu fui dar uma olhada em qual foi a data que eu postei o último vídeo, nesse formato aqui horizontal. Foi exatamente no meu aniversário do ano passado. E isso aí me deixou chocada, porque eu não lembrava disso. Então, eu fiz uma retrospectiva para entender o que aconteceu logo depois do meu aniversário. E eu acredito muito que os nossos aniversários, eles são renovações de ciclo. E foi exatamente isso que começou a acontecer comigo do meu aniversário até esse momento. Inclusive, mês que vem já é meu aniversário de novo. E eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo, porque toda vez que chega perto do meu aniversário, a minha vida dá uma grande mexida. E no ano passado, foi, além de ser o meu aniversário, era um ano 9. Então, meu aniversário no ano 9, encerramento de ciclos. E é quando as nossas estruturas começam a ser abaladas para que a gente comece algo novo, para que a gente comece um ciclo novo. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O meu aniversário é dia 23 de julho. No dia 31 de julho, a dona do espaço terapêutico onde eu atendia, que inclusive eu fazia alguns conteúdos, eu gostava de ir para lá para gravar conteúdo, ela decidiu encerrar as atividades do espaço. Então, assim, foi o primeiro choque que eu tive, porque eu estava acostumada a trabalhar lá, meus clientes estavam acostumados a ser atendidos lá, e eu não consegui, na mesma área, um espaço que tivesse a mesma estrutura que o espaço dela. Então, eu fiquei muito tonta nessa situação, porque foi de uma hora para outra, né? Literalmente, eu decidi que eu vou encerrar as atividades do espaço. E num primeiro momento, eu fiquei meio perdida, sem saber o que fazer. E eu tive que buscar outros locais de atendimento. Inclusive, eu não atendo mais no mesmo bairro. Eu atendia, se você for do Rio de Janeiro, você vai se localizar. Eu atendia na Barra e hoje o espaço que eu atendo é no Recreio. Inclusive, é um pouco mais próximo da minha casa. Acabou sendo uma coisa boa que eu tô mais perto de casa do que antes. Mas, enfim, até a gente chegar nessa consciência de que algumas coisas que parecem ruins acontecem para o bem, enfim. E aí veio essa notícia de que eu ia ter que procurar um novo local de atendimento. E uma semana depois, olha isso, gente. Uma semana depois, o proprietário do apartamento que eu morava, você pode perceber que o cenário tá diferente também. Se você acompanhou um pouquinho da minha história, você sabe que o antigo cenário da minha casa não era assim. E esse aqui é um pouquinho menor, é mais apertadinho. Por isso que você tá vendo minha cama, meu armário, enfim. E, inclusive, foi uma das coisas que me fez procrastinar de voltar pro canal, viu? Porque como esse apartamento que eu tô agora, ele é muito pequenininho e eu não pude separar um cantinho para gravar conteúdo, eu ficava naquele julgamento, aquele auto-julgamento. Mas eu vou gravar conteúdo com a minha cama aparecendo, com o armário, que vai ficar feio, não sei o quê. Olha quanta bobeira. Olha como é que a gente se prende sobre algo que a gente quer fazer, algo que a gente gosta de fazer por causa de coisas tão pequenas. Não faz a menor diferença, no final das contas, o cenário, né? Eu acho que o que realmente importa é a mensagem que eu tô querendo passar aqui para vocês, tá? E também porque eu quero me conectar com vocês, eu quero dar um start de novo no canal, por isso que eu achei esse vídeo
super importante, porque ele vai ser o início de uma nova fase, ok? Então, quando aconteceu essa questão do espaço terapêutico, né, encerrar as atividades, e ao mesmo tempo o proprietário pedir meu apartamento, eu tive um surto. Eu entrei numa crise existencial, porque eu tinha feito muitas mudanças de 2024 para 2025, e as mudanças tinham a ver com esse espaço terapêutico e com esse apartamento. Quem acompanhou a minha história sabe um pouco da minha jornada. Então, algo que eu precisei ter tanta coragem para mudar, para poder dar uma grande virada na minha vida, estava simplesmente ruindo diante dos meus olhos. Então, eu entrei numa crise muito profunda, eu fiquei muito mal, porque eu caí na vítima, eu caí na criancinha mimada que não queria aceitar as mudanças que eram necessárias naquele momento. E a gente nunca entende as coisas que acontecem na nossa vida, que parece tudo uma catástrofe, parece que é tudo ruim, e depois a gente compreende que era tudo pro nosso bem. Então, assim, demorou para eu entender que tudo aquilo estava acontecendo porque era pro meu bem. Mas enfim. Então, quando aconteceu tudo isso, houve um encerramento de ciclo, uma ruptura, né? Uma ruptura de relações, uma ruptura de moradia, tudo ruindo mesmo, sabe? E é exatamente assim que os ciclos funcionam muitas vezes. Muitas das vezes precisa que tudo desmorone para que a gente possa começar de novo. E era logo após o meu aniversário, e ainda era um ano 9, encerramento de ciclo, né? O ano de 2025, para começar coisas novas em 2026. Só que isso tudo ainda veio junto transformações internas. Porque ao mesmo tempo em que eu tive essa questão do espaço terapêutico fechar e do meu apartamento eu ter que me mudar, eu estava fazendo muitos processos com várias ferramentas ao mesmo tempo. Porque eu ia em encontro de terapeutas e sempre tinha uma troca de ferramentas. Então, em pouquíssimo tempo, eu fiz. Além da ativação da Kundalini que eu já fazia, né? Então, eu fiz constelação familiar, eu fiz renascimento, eu fiz breathwork, eu fiz tamiana. O que mais que eu fiz? Ai, gente, eu acho que eu fiz mais alguma coisa. Mesa arcturiana. Então, olha só o que eu mesma aprontei para mim. Eu fiz um monte de ferramenta terapêutica, uma mais poderosa que a outra, todas elas unidas, e trabalhando processos internos, tudo ao mesmo tempo. Então, veio uma onda de coisas todas ao mesmo tempo. Quando você entra num processo de autoconhecimento, um processo de transformação pessoal, um processo de cura, que era uma coisa que eu já vinha fazendo desde o ano de 2023, que foi quando aconteceu o meu despertar da consciência, o meu despertar espiritual, foi uma primeira virada de chave. E então, em 2023, 2024, eu vinha fazendo processos. Só que em 2025, eu fiz muita coisa. Depois que eu me dei conta que a minha vida toda estava ruindo, porque eu precisava soltar. Soltar tudo que tivesse conectado à minha velha versão. E foi aí que eu entrei na noite escura da alma. Eu já conhecia o termo noite escura da alma, eu já tinha visto outros espiritualistas falando, né, outros terapeutas energéticos e tudo mais, falando sobre a noite escura da alma, que é uma morte do ego. Mas não do ego total, é uma morte de uma versão do ego para que possa dar espaço para uma nova versão nascer. É uma verdadeira morte mesmo, assim. Porque você começa a perceber um monte de coisa que não tinha mais a ver com você. Você começa a ter muita clareza, mas é um processo muito doloroso. É uma crise existencial muito grande, onde você chega num fundo do poço que você não sabe mais quem você é, o que você quer fazer, para onde você está indo, onde você quer chegar. É muita confusão mental, é muita confusão emocional. Não é um processo fácil. Mas, hoje em dia, eu sou grata de ter passado pela noite escura da alma. Porque como eu vivi, eu sei exatamente como uma pessoa que está na noite escura da alma se sente.
E isso eu pude agregar no meu trabalho de terapeuta e facilitadora Kundalini. Porque depois que eu passei pela noite escura da alma, pessoas começaram a me procurar justamente porque estavam passando por esse momento. Jéssica, eu acho que eu estou vivendo a noite escura da alma. E aí a pessoa me dava, né, alguns pontos ali, falava alguma coisa, fazia algumas declarações que facilmente eu compreendia porque eu passei por isso. E depois que você passa pela noite escura da alma, que existe um renascimento, um reflorescimento, você floresce de novo, a tua essência volta a florescer, e aí você começa a ver uma grande expansão da sua consciência, da sua percepção, um aumento da sua expansão espiritual. E isso foi muito importante para mim, porque quando eu comecei o canal, muitos assuntos que eu ia trazer, inclusive a noite escura da alma, eu ia trazer numa questão mais conceitual. Era sobre conhecimento. Então era muito teórico, a partir de mentorias que eu fiz, cursos que eu fiz, livros que eu li, podcasts dos grandes aí que eu assisto, né? Então eu ia trazer tudo na teoria. Mas foi importante eu ter passado por isso. Porque viver algo, você estudar sobre algo e depois você viver na pele aquilo ali é completamente diferente. E aí o teu conhecimento, ele fica muito maior, ele fica gigante. E uma das coisas que eu tinha dentro de mim, que eu acabei descobrindo, que inclusive tem a ver com a procrastinação, que eu procrastinei muito para voltar para o canal por causa disso também. Porque eu me coloquei no lugar de inferioridade. Existe um termo que a gente chama de síndrome da impostora. E eu queria falar sobre assuntos aqui no canal, mas eu travava e eu me bloqueei durante meses, porque eu pensava assim: quem sou eu na fila do pão, que teve um despertar espiritual em 2023, para falar de coisas que eu ainda não vivi? Tinha isso também dentro de mim. Tinha esse auto-julgamento. Principalmente porque eu fazia algo que a gente nunca deve fazer, porque cada um tem a sua jornada. Eu ficava me comparando. Eu assistia conteúdos, vou falar o nome desses extraordinários aqui. Eu assistia conteúdo do Wagner Borges, do Marcelo Cotrim, do Júnior Legrazi, da Suzy Mariá e muitos outros espiritualistas. Quando eu assistia eles ali no podcast, eu só ficava assim: mas, gente, eles têm 30, 40, alguns 50 anos de jornada. Como é que eu vou abrir a minha boca para falar sobre mentores espirituais, guardiões, seres multidimensionais, frequências, né? Terceira, quarta, quinta dimensão? Como é que eu vou falar dessas coisas se eu só conheço isso na teoria? E eu me colocava para baixo, me julgava, ficava com medo de fazer o conteúdo e me sentia uma impostora de fazer esse tipo de conteúdo porque eu não tinha vivido as experiências. E eu só me questionava: como é que eu vou falar de mentor espiritual? Nem eu conseguia acessar meu mentor espiritual. Como é que eu vou falar de mentor espiritual com alguém? E foi incrível, porque depois da noite escura da alma, como eu tive esse bum, 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 essa expansão absurda, né? Essa percepção, tanto na questão da intuição, quanto questão na minha percepção de como eu vejo a realidade, as minhas percepções sensoriais também se tornaram cada vez mais afloradas, fiquei cada vez mais sensível a sentir, né, o ambiente, as frequências e as energias. Eu comecei a viver umas experiências extraordinárias. Então, tudo aquilo que eu conhecia na teoria e tinha o conhecimento através de estudos ou através desses mentores aí que já têm uma jornada mais longa, eu comecei a conhecer, a ter esse conhecimento de forma vivencial. Eu comecei a viver experiências extraordinárias, assim, que eu vou contando conforme for passando os conteúdos, porque aí eu já vou linkando os conteúdos nas minhas próprias experiências. Então, assim, esse último ano, eu vivi, né, essa noite escura da alma. Eu também tive acesso aos mentores espirituais, guardiões,
consegui entender vivenciando, né, de forma empírica, a questão da terceira, da quinta dimensão, como que você faz para se ancorar de verdade na quinta dimensão, que eu fiz práticas, eu fiz testes, eu sabia os sintomas, vamos dizer assim, eu sei que quem está sentindo isso já está ali fazendo a mudança da terceira para a quinta dimensão, mas como é viver na quinta dimensão? Como que a pessoa se sente? Como que é a vida dessa pessoa? Eu sabia na teoria, né? Muita coisa eu sabia na teoria e eu tentava vivenciar isso na minha vida, só que eu só conseguia acessar essas camadas mais altas, essas frequências mais altas, depois da noite escura da alma. Porque a minha antiga versão, a antiga Jéssica, nunca ia conseguir ter acesso a essas frequências mais altas, porque dentro de mim ainda existia muita coisa mal resolvida. E com certeza eu ainda tenho muita coisa para resolver, né? Nossa jornada é hoje, amanhã e sempre. Mas tudo isso foi muito importante, porque agora eu tenho segurança para falar as coisas que eu já acreditava. Eu via os mentores falando, né? Esses rapazes, principalmente o Marcelo Cotrim e o Wagner Borges, eu via muito podcast deles, tudo para mim fazia sentido, mas eu queria viver. Eu queria acessar esses níveis mais altos de consciência. Eu queria viver essas experiências para trazer esse conhecimento para as pessoas de forma empírica e dizer para as pessoas: olha, isso é real. Isso não é papo de guru espiritual. Isso realmente acontece depois que você passa pelos seus processos, você vai expandindo, você vai ampliando, 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 e você começa a ter experiências extraordinárias, assim, de você sentir presenças espirituais forte e você sentir um amparo, um acolhimento, uma energia de amor que só depois que você sente, você sabe como é. Porque descrever isso em palavras é muito difícil. Eu vou tentar. Quando eu for falando desses assuntos aí nos próximos vídeos, eu vou tentar. E nos últimos 3 ou 4 meses, eu tentei voltar para o canal várias vezes. Hoje eu começo. Hoje eu começo. Hoje eu começo. Mas aquela coisa, né? E aí eu precisei fazer uma autoanálise. Depois que a gente começa a se conhecer, essas autoanálises ficam mais fáceis. Então, eu comecei a me questionar, por que eu tô procrastinando? Por que eu tô fugindo disso? Né? E aí eu deixei pra lá. Eu falei assim, não, deixa. Não vou mais voltar pro YouTube, não. Só que eu comecei a receber muitas mensagens espirituais. Dizendo nitidamente pra mim, Jéssica, muitas pessoas estão passando pelo que você passou. Você passou por coisas e teve muita coisa que você precisou passar sozinha. Você pode ajudar pessoas que estão passando pelas coisas que você passou. 2026 é terceira onda do despertar espiritual. Vai ter mais gente precisando de conteúdos como o seu. E aí eu ainda ficava pensando, mas já tem tanta gente fazendo conteúdo sobre despertar espiritual, para que eu vou... Só você mais uma. Só que depois veio as respostas, né? Que apesar de ter muita gente falando sobre o despertar espiritual, ainda são poucas. Levando em consideração a quantidade de pessoas que precisam ter acesso a esse tipo de conhecimento, que precisa ter acesso a esse tipo de ajuda. E a minha ferramenta, né? A ativação da Kundalini, ela é super poderosa para as pessoas que estão despertando, que estão atravessando o despertar espiritual, que estão vivendo a noite escura da alma. Então, como que eu posso me esconder? Como que eu poderia, né? Como que eu poderia me esconder? Como é que eu poderia continuar fugindo disso aqui, né? De estar aqui falando com você. Eu fugi durante meses, sabe? E quanto mais eu fugia, mais eu era apertada, assim. Cada vez que eu fugia, vinha mais forte, assim, no meu ouvido. Então, às vezes eu ouvia a minha própria intuição falando comigo. Às vezes era em sonho, às vezes era em meditação e às vezes em encontro com pessoas aleatórias. Que às vezes eu falava uma coisa pra pessoa e a pessoa perguntava pra mim,
quem é você? Com o que você trabalha? E quando eu falava, aí a pessoa trazia a confirmação. Nossa, mas você precisa falar isso nas redes sociais, num canal do YouTube, porque as pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento, principalmente de uma pessoa como você, eu no caso, que vivi esses processos e essas experiências, né? Então eu acredito que muita coisa que eu vivi na minha vida, nos próximos conteúdos, conforme eu for trazendo, as pessoas vão se identificar absurdamente, porque eu vou aprofundar essas camadas, né? Isso aqui é só um bate-papo para esse vídeo ele ser um símbolo de recomeço. E como eu falei no início, né? O meu aniversário tá chegando de novo, mas no ano passado foi um ano 9, encerramento de ciclo, quebra de estruturas para começar esse ano 1. Então, eu também pensei muito sobre isso, que começar algo novo, viver toda essa renovação de consciência, essa renovação de identidade, essa renovação espiritual, também era um sinal, né? Ano 1, ano de começos, ano de semear, para que a gente possa colher mais para frente. Então, eu fico muito agradecida se você tiver ficado até o final desse vídeo. Esse vídeo ele não é exatamente um conteúdo, ele é apenas para marcar o meu retorno. Eu tô muito feliz, eu tô muito grata, mesmo porque depois que eu comecei a receber essas mensagens, né, da importância que tinha de eu voltar para o YouTube e depois de viver todas essas experiências, eu tô num momento de muito transbordo, sabe? É muita coisa que eu aprendi, é muita coisa que eu vivi, é muita coisa que eu experienciei. E veio até uma mensagem para mim esses dias num podcast, não lembro agora de quem, mas falando que quando você tem muito conhecimento, quando você vive experiências de grandes transformações na sua vida, chega a ser egoísmo você não compartilhar, porque a sua história pode ser a história de alguém. E todos os seus processos de transformação e os conhecimentos, as lições que você adquiriu nessa passagem, nesse processo, pode ajudar alguém que está passando por isso. Então, eu realmente entendi que eu precisava voltar para o YouTube, não era nem por uma questão profissional, porque eu vou continuar falando do meu trabalho de Kundalini aqui, mas contar as minhas experiências, fazer as minhas reflexões junto com vocês, também faz parte de uma missão e do meu servir. E eu estou muito feliz, estou muito grata. Se você ficou até o final do vídeo, que eu tenho certeza que ele tá enorme, porque eu falo pelos cotovelos, eu falo mesmo. Acostume-se. Muito agradecido você que ficou até o final. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp. Se você estiver passando pelo despertar espiritual, se você estiver passando pela noite escura da alma, eu não tenho só a Kundalini. Eu tenho outras ferramentas terapêuticas, né? No meu processo da Kundalini, eu também faço uma avaliação, uma análise, né, do passado da pessoa, da história da pessoa, para a gente conseguir compreender alguns padrões, conseguir compreender o que está travando a sua vida, o que está atrapalhando o seu profissional, os seus relacionamentos, fazer uma análise das suas relações familiares, porque tudo isso ajuda no autoconhecimento. E a Kundalini é a energia que transmuta tudo aquilo que precisa ser transmutado, libera aquilo que você não precisa carregar, a culpa, a mágoa, o medo, né? E eu sempre digo que a Kundalini ela é um processo contínuo, né? Eu já fiz várias vezes e estou sempre vivendo alguma transformação. Tem sempre alguma coisa nova que eu percebo que, olha aí, eu achei que eu já tinha resolvido isso, ainda tinha ali alguma coisinha para resolver. Então, é a jornada do autoconhecimento. Ela é hoje, amanhã, sempre. Então, aqui na descrição do vídeo e na descrição do canal também tem o meu WhatsApp. Se você estiver passando pelo despertar espiritual, pela noite escura da alma, pelo deserto pessoal, por uma crise existencial, porque muita gente está passando por isso, e você quiser a minha ajuda com a ativação da Kundalini, ou até mesmo para compreender melhor o que está acontecendo na sua vida através de uma análise terapêutica, vai ser uma grande alegria, um grande prazer te conhecer e te ajudar. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. E o próximo vídeo, sim,
a gente já vai trazer um conteúdo muito interessante sobre reflexões e novas percepções que eu tive da vida depois que eu vivi toda essa experiência aí do último ano. Um grande beijo e a gente se vê.